Olá pessoal, trazendo aqui uma reflexão, uma breve, mas importante reflexão para o direito de família, para os estudiosos do direito de família, para eventuais partes no que diz respeito aos alimentos, mas em um ponto específico sobre os alimentos, ou seja, os denominados alimentos compensatórios. O professor Rolf Madaleno, ele nos ensina, ele nos alerta com muita propriedade, que lhe é peculiar, que muitas vezes ao término de uma relação, especialmente um casamento, e onde não há ameação, pode ocorrer um desequilíbrio patrimonial muito forte entre determinadas partes, especialmente se estivermos tratando aí do regime de bens da separação, correto? E aí então a jurisprudência e a doutrina começaram, certo, a se fazer valer justamente do Instituto dos Alimentos Compensatórios. Nós não estamos falando, vejam bem, dos alimentos, aqueles tradicionais que justificam a sua exigência quando a pessoa não tem condições de se autoprover, de se autogerenciar e precisa de uma manutenção de vida, né, para que suas necessidades básicas sejam supridas. Nós estamos falando de uma outra espécie de alimentos que justamente pelo fim desta relação, ok, causam desequilíbrio patrimonial a um dos seus ex-integrantes. E aí, junto às lições do professor Rolf Madaleno, nós podemos nos valer de um acórdão do STJ que diz o seguinte: por sua vez, os alimentos compensatórios são fruto da construção doutrinária e jurisprudencial, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade familiar e na vedação ao abuso do direito. E justamente o STJ faz alusão às lições do professor Rolf Madaleno. E aí o que acontece? De todo um relacionamento que termina, seja por um motivo ou por outro, né, existe um padrão de vida que pode ser rompido, correto? E esses alimentos compensatórios, eles justamente, segundo aí o Superior Tribunal de Justiça, né, fundamentando seu voto na doutrina, ele vem dizer o seguinte: vamos buscar então relativizar, mitigar, certo, essa queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro, que justamente por fim do relacionamento tem um padrão de vida irrisório quando comparado com outro consorte. E aí então se busca, certo, uma redução desses efeitos deletérios, se utilizou o STJ, oriundos de uma carência social. Então, o que ocorre? Os alimentos compensatórios, certo? Eles são inerentes a quê? A uma situação de uma forma de indenização. Já os alimentos de subsistência, estes sim são inerentes ao quê? A pensão alimentícia. E mais, já decidiu também o Superior Tribunal de Justiça que, quando se tratar de alimentos compensatórios e eventual inadimplemento, também não cabe o rito da prisão, certo? Então, eu quis trazer para vocês aí de forma bem objetiva, mas não menos importante, esta situação envolvendo os alimentos compensatórios. Vejam, pessoal, o processo civil, a causa de pedir para o pedido de alimentos compensatórios não pode ser confundida com a causa de pedir para os alimentos de subsistência. Embora os pedidos se sintonizem em alimentos, os primeiros dizem respeito aos alimentos compensatórios e o segundo diz respeito aos alimentos de subsistência, certo? Nos encontramos no próximo vídeo. Se isso fez sentido para vocês, eu peço que contribuam, né, de modo que curtam, compartilhem e comentem o vídeo, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo envolvendo aí mais situações do direito de família. Até lá!